Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nossa terça-feira, 7 horas, eis-me aqui. Alguns minutinhos para o pessoal entrar. Seja bem-vindo, João. Seja bem-vindo, Vini. Todo mundo que tá entrando aí. Luiz, Gregório. Michele, Paula, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa noite. Oi do Texas. Bem-vinda, Mari. Enquanto o pessoal vai entrando, conta aí pra mim de onde é que vocês estão falando, qual é a cidade, estado onde vocês estão. Bem-vinda, Lu, bem-vinda, Isabel, Jaque, Adriana, Gabi. Muito bom, a galera tá entrando rápido. Vocês ativaram as notificações? Olha, Vini Sampaio está na Alemanha. Maravilhoso, né? Vamos combinar que é muito bom o fato da tecnologia conseguir unir as pessoas independente da distância. Bem-vindo, Vitor. Hoje a gente vai ter a colaboração do Vitor, que vai estar como moderador. Eu vou ver se eu descubro como é que eu te coloco como moderador. Muito obrigada por se voluntariar em auxiliar a gente. Vai ficar salvo, sim. Eu não sei como é que eu vou colocar você como moderador, viu? Mas um dia eu vou descobrir. Enquanto isso, a gente vai tocando. Um dia eu vou descobrir. Pelotas, Rio Grande do Sul. Muito bom. Então, gente, hoje, como a gente conversou na nossa última ministração, a gente falou sobre o propósito, sobre o que Deus tem para sua vida. Se você não assistiu, tá gravado, tá disponível lá no perfil do Instagram do Ministério Carvalhos de Justiça e também tá disponível no meu canal no YouTube. Então a gente falou sobre propósito, sobre por que você tá aqui. Se você perdeu, assista. E como foi combinado na semana passada, hoje a gente vai falar sobre a Bíblia, do porquê que a gente usa a Bíblia, qual que é a importância da Bíblia, porque dentre tantos livros que falam sobre espiritualidade, é a Bíblia que nós seguimos. E então, assim, a gente vai falar também sobre isso. E na semana que vem, já avisando vocês, nós vamos falar sobre salvação. O que é salvação, afinal de contas? Tem como perder salvação? Tudo isso também é super importante e eu senti que é importante trazer para vocês terem discernimento sobre isso também. Então, qual que é o nosso texto base para a noite de hoje? Lembrando que a gente ora no final. Então, se você tiver um pedido de oração, se você quer ficar para oração, a gente vai orar no final da nossa live. E se tiver tempo para perguntas, eu também respondo vocês. Então, vamos lá. O nosso texto base de hoje é em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12. E eu vou ler para vocês, tá? Portanto, filho, estude esses ensinos, mas tenha cuidado com outros livros. O povo sempre escreve livros e muito estudo cansará. Agora bem, que ensino se pode tirar desse livro quando tudo já foi falado? Que o melhor que o ser humano pode fazer é honrar e respeitar a Deus, o que se traduz pela obediência aos seus mandamentos. Deus conhece tudo que o povo faz de bom e de mal, até o mais secreto. E ele vai julgar tudo isso. Tá certo? Por que a gente vai falar sobre Bíblia hoje? Quando a gente está se dedicando a Cristo, quando a gente decide escolher um caminho espiritual, porque dentro da espiritualidade existem diversos caminhos diferentes, diversas doutrinas, religiões, seitas, formas de pensamento, então existe uma grande variedade, tá? E quando a gente escolhe o cristianismo e seguir a Cristo especificamente, existe um processo de conversão. Então é como se você estivesse indo por um caminho e aí você faz a conversão para um caminho específico. Essa conversão, ela pode acontecer de duas formas diferentes, emocional ou racional, inicialmente. Mas o objetivo é que essas duas aconteçam e estejam juntas na sua caminhada. Por quê? Algumas pessoas, elas têm a conversão emocional, que ela vive uma experiência sobrenatural com Deus, e a partir dali ela sente a presença, ela consegue ver, ela consegue sentir. E a partir daí ela faz a conversão dela de seguir a Deus. Só que se essa conversão não existir também de forma racional, através da Bíblia, o que acontece? Você, de alguma forma, vai acabar caindo, porque as nossas emoções
Uma hora a gente tá aqui em cima, outra hora a gente tá aqui embaixo. Então a gente tem aquela experiência emocional super poderosa com Cristo, mas aí a gente perde um familiar e o luto acaba levando a nossa fé. Ou a gente sofre uma traição e aquela experiência machuca o nosso coração e faz com que a gente se afaste também de Cristo. Então, quando a nossa conversão ela é baseada apenas na emoção, infelizmente existe uma tendência de se afastar. Eu já recebi várias pessoas, quando eu tô aconselhando, quando eu tô em mentoria, e elas têm esse mesmo histórico. Conheceram a Cristo, se converteram, tiveram aquele primeiro amor, alguma coisa acontece, algum familiar morre, alguma perda muito grande, algum trauma ali acontece, e essa pessoa, por conta que foi só uma conversão emocional, ela se perde e acaba se afastando de Deus por conta disso. Então, isso é a conversão emocional, da experiência. A conversão racional, ela acontece através da razão, da lógica e do estudo. O estudo do quê, Bárbara? Da palavra de Deus, da Bíblia. Vem através do estudo do que está aqui, na Bíblia. Porque quando você entende a racionalidade, a razão por trás das coisas, quando as suas emoções são contrárias àquilo, você leva para a razão e fala, não, peraí, hoje eu estou num momento de tristeza, eu estou querendo me rebelar, eu estou querendo fazer algo que não é bom pra mim, mas eu li na palavra de Deus isso, isso, isso e isso. Então você mantém sua conversão e ela se mantém através da racionalidade. Algumas pessoas começam pela razão e depois tem a emoção também, e tem gente que começa com a emoção e depois vai pra razão. O importante é você, independente do seu ponto, se você tem a emoção, busca a razão, e se você tem a razão, saber que em algum momento a emoção também vai te encontrar. Que você, na busca por Cristo, você vai encontrar com Ele com certeza. Na minha experiência, quando eu primeiro me converti inicialmente, lá com meus 15 anos, minha família já era cristã, saí da igreja católica, fui pra evangélica, e aí nesse processo eu tive minha primeira conversão, foi emocional, só que eu não tinha conversão racional. Então depois que eu vivi algumas coisas, que aliás eu conto um pouco mais no testemunho que eu escrevi no meu livro, eu acabei me afastando de Cristo, e agora quando eu me aproximei depois de mais madura, com mais idade, eu reaproximei através da conversão racional. Depois que eu li a Bíblia e comecei a estudar sobre Cristo, foi que eu comecei também a buscar por ele, aí eu tive uma nova experiência emocional e juntou a conversão racional e emocional juntas. E essa conversão racional, ela acontece através da Bíblia. Mas uma coisa que as pessoas têm muita dúvida a respeito é, por que a Bíblia? Ah, porque a Bíblia, muita gente, né, diminui, menospreza a Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens e foi feita para controlar a humanidade. Isso foi algo que eu acreditei muito tempo na minha vida durante minha adolescência, que realmente a Bíblia era uma forma de controle e era uma forma de aprisionamento e que foi criada por homens. Então tinha toda uns argumentos que faziam com que eu me afastasse da palavra de Deus. Depois eu comecei a fazer os próprios questionamentos e buscar, então eu trouxe aqui pra vocês o porquê que a Bíblia é considerada a palavra de Deus. E a gente vai conversar alguns tópicos aqui pra explicar sobre isso, do porquê que a Bíblia, ela o nosso texto base, é o que a gente sempre vai usar como gabarito, como métrica, como régua pra qualquer outra questão espiritual na nossa vida, tá? Então, quando a gente presta atenção na Bíblia, a Bíblia não é só um livro. A Bíblia, ela é uma biblioteca. Ela é um conjunto de livros que foi escrito, assim, de mais ou menos um período, né? De 1500 a 1600 anos, tá? E foram cerca de 40 autores diferentes. 40 pessoas diferentes. Dentro dessas 40 pessoas diferentes, a gente tá falando de idiomas diferentes, a gente tá falando de pessoas de diversas hierarquias sociais diferentes. Então, a gente tem reis e a gente tem pescadores. Temos profetas, temos médicos, temos pastores de ovelhas. Nós temos pessoas completamente distintas socialmente, tá? E apesar de todas essas diferenças de nacionalidade, de cultura, de tantas coisas, a Bíblia segue uma linha concisa. E todos apontam para Cristo. Então, já começa ali, isso não significa que foi Deus que escreveu, mas existe algo sobrenatural. Porque você já tentou colocar numa sala 5 pessoas que concordam sobre o mesmo tema? É muito difícil. Porque é isso, cada ser humano tem suas próprias vontades, seus próprios desejos, e a gente expressa isso nas nossas opiniões. Então imagina conseguir fazer 40 pessoas em um período de 1500, 1600 anos concordar sobre algo. E isso acontece com a Bíblia. Então, tem esse fato já curioso, que ainda não é justificativo o suficiente, mas é algo pra gente, né, colocar como ponto importante. Depois disso, a gente tem um outro ponto muito importante, que são as profecias.
A Bíblia, quando você vai estudando, tem o Velho Testamento e tem o Novo Testamento. No Velho Testamento, tem diversas profecias que vão sendo cumpridas no Novo Testamento e que estão sendo cumpridas nesse exato momento. Aliás, recentemente eu conheci um canal no YouTube chamado Israel com a Aline. E acho que ela mora lá em Israel. E ela estava mostrando que tem uma profecia na Bíblia que fala que ia ter vida no Mar Morto. Então, quem não sabe, o Mar Morto é um dos é o mar mais salgado que tem em todo o mundo. E lá não tem como ter vida, porque tem muito sal. Só que na Bíblia fala que ia começar a ter vida no Mar Morto. E tá começando a ter vida no Mar Morto. Então, assim, tem vídeos lá com os peixinhos nadando no Mar Morto e não é inteligência artificial. Então, a gente percebe que a Bíblia tem uma coisa sobrenatural porque ela tem profecias que se cumpriram dentro do Novo Testamento e estão se cumprindo em tempos atuais. Então, isso também cria uma justificativa e vai aumentando a nossa argumentação do porquê que a Bíblia é considerada a palavra de Deus e não só um livro escrito por homens. E que os homens que escreveram a Bíblia realmente estavam tendo uma inspiração ali divina para concluir esse livro. O ponto mais importante que faz com que a Bíblia seja considerada a palavra de Deus é Jesus. Nós não cremos em Jesus, nós não cremos na Bíblia, mas nós cremos em Jesus. Então, como nós cremos em Jesus e Jesus cria na Bíblia, várias vezes ele tá lá falando, gente, você nunca leu? Tá nas Escrituras. Como Jesus, que veio, fez os milagres, veio, cumpriu as profecias, veio, morreu e ressuscitou, e tem muitas coisas históricas provando a existência dele e os acontecimentos que aconteceram, a Bíblia, o Velho Testamento, ele é validado por Jesus. Se Jesus não tivesse vindo e feito o que fez, e vivido o que viveu, e ensinado o que ensinou, a Bíblia inteira meio que perderia total sentido. Então, nós não cremos em Jesus por causa da Bíblia. Nós cremos na Bíblia por causa de Jesus. E esse é um dos pontos mais fortes que nos direciona a ver a Bíblia como palavra de Deus. E aí tem uma outra questão que é uma coisa muito individual, que vai ser sempre a experiência. Quando você começa a ler a Bíblia, e não só ler a Bíblia, mas você se comunicar com Deus através da Bíblia, como é que eu faço isso no meu íntimo com Deus? Eu oro, aí eu pego e eu abro a Bíblia num lugar aleatório. E de repente a Bíblia está comunicando comigo exatamente sobre aquele ponto do qual eu estou conversando. Então você começa a experienciar, e isso é uma experiência completamente individual de cada um, que eu convido vocês a começarem a fazer, que é você começar a conversar com a Bíblia, conversar com Deus através da Bíblia. Mas isso só acontece também se vocês dedicarem atenção para isso. E é aí que vem a conclusão, porque aí você vive a experiência. Se todos esses motivos racionais que eu te apliquei não forem suficientes, você testa. E aí você vai descobrir que a Bíblia tem essa questão toda de realmente conectar com algo sobrenatural. Você tá ali orando, a Bíblia não tem algoritmo, não é igual ao nosso celular, que a gente fala em voz alta, e aí aparece um conteúdo sobre o que a gente tá falando. A Bíblia é um pedaço de papel. E aí, de repente, você ora às vezes na sua cabeça, ou você até ora em voz alta, e aí você abre a Bíblia exatamente em algo que tem a ver com o que você estava orando. Então, é através disso que a gente vai validando que a Bíblia realmente tem algo sobrenatural nela e ela é usada por Deus para se comunicar com a gente, tá bom? Então, é por isso que nós usamos a Bíblia e somente a Bíblia. E aí, como a gente vê a Bíblia como palavra de Deus, então, se a Bíblia é a palavra de Deus, o que Deus fala sobre a Bíblia? Usando a Bíblia, né? Então, lá em 2 Timóteo, na segunda carta de Paulo para os Timóteos, a gente tem aqui no capítulo 3, versículo 16 ao 17, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça. Tá? Então, a Bíblia é um lugar onde ela é usada para a gente aprender. Aprender mais sobre Deus, aprender como Porque, assim, o mundo material, ele existe. Tá? E aí, como supor, você quer montar uma mesa, você vai ler o manual da mesa. Você quer fazer um bolo, você vai ver o manual de como é que faz o bolo, a receita. Então, quando a gente vê a Bíblia, é um manual espiritual de princípios universais, de que quando você cumpre, você vive. Então, a Bíblia, ela tem esse papel de ensinar sobre a vida, do ponto de vista espiritual. Além disso, a palavra é a verdade. A Bíblia, lá em João, capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então, a gente vê também a Bíblia como sendo uma métrica do que é a verdade segundo Deus, tá?
A Bíblia permanece para sempre, ela não vai mudar de acordo com a moda, de acordo com a cultura, de acordo com a opinião de pastor, de padre, não vai. A Bíblia não muda, a Bíblia permanece para sempre. E é que a gente também tem na própria Bíblia falando isso. A erva seca, a erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente, tá? Então, mais um aqui, Mateus, capítulo 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E aí, eu tenho uma curiosidade para vocês que eu aprendi recentemente. Eu não tinha observado isso. Uma amiga minha, Vânia, aliás, um beijo para você se você estiver assistindo. Que é, lá no... Lembra que eu falei que homens receberam inspiração divina para conseguir escrever a Bíblia? Então, tem apenas uma parte da Bíblia que não foi escrita por ninguém. Foi escrita pelo próprio Deus. E essa parte está lá em Êxodo. Vocês acreditam? Eu nunca tinha reparado nessa parte. Eu li assim meio que por cima e eu aprendi isso recentemente. Em Êxodo capítulo 31, versículo 18, diz: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, os mandamentos, eles foram escritos diretamente por Deus na tábua, e a tábua foi levada por Moisés para as pessoas, tá? Então, gente, a Bíblia, ela tem essas características e a gente precisa escolher algo para nos direcionar. Porque se a gente não escolhe alguma coisa para nos direcionar, tudo começa a ficar confuso. Então imagina, quando a gente não tem um caminho, qualquer outro caminho serve. Quando eu não tenho uma régua para me direcionar do que é certo e o que é errado, qualquer coisa pode ser considerada certa ou errada. Por isso que é importante a gente escolher algo que nos direciona. E é por isso que nós escolhemos a Bíblia. A palavra é viva e poderosa. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Isso também tá lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, tá? Então, a Bíblia, ela tem essa característica de ser uma forma de Deus se comunicar com a gente espiritualmente. Se você já teve outras religiões, você também pode ter utilizado outras ferramentas para se comunicar com o mundo espiritual. A ferramenta que os cristãos usam para se comunicar com Deus é a Bíblia. E apenas a Bíblia. Não é nenhuma outra ferramenta a não ser a Bíblia. Oração, Bíblia, e é isso. A Bíblia é importante porque se você não tem a Bíblia como métrica, como gabarito do que é certo e o que é errado, qualquer coisa que alguém te falar, você pode considerar que é boa ou ruim. Então, ela serve como essa métrica. Essa métrica que precisa existir. E a Bíblia, ela serve também de alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 4. Então, toda a palavra que procede da boca de Deus, que está na Bíblia, serve de alimento para o nosso espírito. Serve de alguma forma como algo que nos dá sustância. É aquela conversão que eu expliquei para vocês. Tem a conversão emocional, que acontece através da experiência, que é algo muito individual com Cristo, e tem a conversão racional, que acontece através desse alimento que é sustentável. É algo que você, toda vez que você precisa, você consegue buscar. Agora, uma experiência emocional, nem sempre você consegue criar uma experiência emocional que fala pra você, eu quero agora sentir a presença de Deus. Talvez você busque, mas você não vai ter uma resposta imediata daquilo. Mas a palavra não. Quando você lê a palavra, você vai encontrar a palavra de Deus, porque ela está disponível para você, tá? Então, a Bíblia é isso, ela é um gabarito, e aqui a gente sempre vai usar a Bíblia como um gabarito para saber o que está certo, o que está errado, sempre colocar as coisas à prova. Nós estamos vivendo um momento muito importante, porque eu sou da perspectiva que, eu e vocês, acredito que muita gente também aqui acredita nessa mesma visão, de que os dons do Espírito Santo, eles continuaram, mesmo depois da igreja primitiva. Isso significa que nós temos, sim, pessoas que soltam profecias, existem dons espirituais, existem pessoas com conhecimento da palavra. Então, tudo isso é real e existe. Só que se você não está munida do conhecimento que existe na palavra de Deus, você vira uma pessoa vulnerável a profecias que às vezes são contrárias à palavra, a
ensinamentos, a doutrinas que são contrárias à palavra. Só que você só consegue discernir o que é certo e o que é errado se você tiver o conhecimento da palavra. Você só consegue falar, isso aqui que essa profeta tá me dizendo faz sentido. Realmente pode ser que ela tá sendo usada pelo Espírito Santo de Deus, porque o que ela tá falando é condizente com a palavra de Deus. Mas se a pessoa aparece te falando uma coisa que não é bíblica, que não está escrito na Bíblia, então isso mostra que tem algo ali que talvez não seja o Espírito Santo. Por isso que eu vou bater na tecla sempre, quem conhece já há mais tempo aqui no perfil sabe que desde o momento que eu comecei a me posicionar e falar sobre Cristo, é sobre Bíblia. Não tem como falar de Deus sem falar de Bíblia, tá? A gente vai falar um pouco do porquê isso é tão importante, principalmente porque a gente vai entrar aqui em algumas outras doutrinas e religiões que utilizam o Evangelho, porém, todavia, são antibíblicas, tá? E eu vou apresentar aqui, lembrando que não é sobre a minha opinião, mas é sobre o que está escrito na Bíblia. Eu sempre vou trazer o que está escrito na Bíblia, porque é a Bíblia que faz o trabalho, não sou eu. Só venho aqui ajudar vocês a se dedicarem a ela, tá? Por quê? Lá em Oséias, que é um profeta do Velho Testamento, tem um versículo que é muito importante de vocês prestarem atenção, que é o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Então, por conta da ignorância, porque a gente às vezes não conhece a palavra, nós estamos perecendo, nós estamos sendo destruídos. Lembrando que quando a gente pensa na Bíblia, a gente não está falando só espiritualmente. A Bíblia é um manual de sabedoria também sobre a nossa vida física, também sobre os nossos relacionamentos, também sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa carreira, sobre tudo. Então, por falta de conhecimento de um livro que ele foi criado por Deus para te dar sabedoria, para garantir sua salvação, para que você tenha acesso às bênçãos, você está perecendo. Entendeu? E eu entendo que existem Bíblias que têm uma dificuldade, é difícil de interpretar, porque a linguagem delas tem uma linguagem difícil. Mas hoje existem diversas Bíblias diferentes. Aliás, a que eu uso dentro do alinhamento interior, eu sempre trago aquela versão fácil de ler, porque meu objetivo não é entrar no profundo da palavra em hebraico, do que significa, mas é realmente trazer a parte da história, a moral da história ali, das parábolas, das coisas. Por quê? Porque a gente precisa começar no simples, às vezes, no fácil. Tem um outro canal no YouTube que eu vou recomendar pra vocês, além do da Aline, que ela tá mostrando lá que tá acontecendo as profecias em Israel, que é um chamado Bible Project. Ele é em inglês, mas ele também tem vídeos em português. E nesse canal, para cada capítulo da Bíblia, para cada livro da Bíblia, porque a Bíblia é uma biblioteca e tem vários livros. Então, para cada livro da Bíblia, eles têm um vídeo super didático. Eu comecei sempre vendo esses vídeos. Então, você assiste o vídeo e é um resumo ali de 15 até 15 minutos, aonde fala sobre o que é o livro, qual é o contexto histórico do livro, quais são os pontos principais do livro. Então, se você tiver dificuldade de começar a ler a Bíblia, começa vendo os resumos de cada um dos capítulos, porque só ali você já vai aprender princípios muito importantes relacionados a quem é Deus, quem é você para Deus. E assim, conhecer a identidade de Deus é muito importante, saber que Deus é um Deus misericordioso. Antes eu acreditava que Deus era um Deus punitivo, que ia mandar todo mundo pro inferno, que Deus, sabe, é essa coisa horrível. E na verdade, Deus é um Deus muito misericordioso. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu percebo que Deus tem uma misericórdia que eu jamais teria. Eu já teria botado tanto meteoro para cair na Terra. Então, é isso, assim. A Bíblia, quando você lê, você descobre quem Deus é. E você não fica sendo jogada para um lado e para o outro, baseado no que as pessoas pensam sobre quem Deus é. Você aprende quem Deus é através da Bíblia. Então, vejam esses vídeos se você tem dificuldade. E aos poucos você vai ser tocada e vai ter curiosidade de ler mais, e ler mais, e ler mais. E assim é o nosso processo de estudo, tá? Mas existe uma resistência. A gente tem que lembrar que a gente vive em um mundo e esse mundo tem uma guerra espiritual acontecendo. Então, existe também uma resistência para que você não leia a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você vai ser liberta. Se você ler a Bíblia, você vai ser salva. E o mal não quer isso. Então, toda vez que você pensar em ler a Bíblia, você vê que você está se distraindo e você perceber que existe uma coisa meio que te segurando para você não fazer isso, lembre que o mal, ele não quer que você leia, porque aí você vai descobrir que você é livre e que o mal não tem mais poder sobre você.
tá? Então é algo que a gente tem que se dedicar mesmo a fazer e assim, dedicar um tempo, todos os dias, ler a Bíblia pela manhã, à noite, ao longo do dia. Eu comecei lendo uma vez na semana, hoje eu leio até 3, 4 vezes no dia, porque eu gosto, porque é minha forma de falar com Deus. Às vezes eu tô angustiada, eu falo, ai Senhor, o que que eu faço? Meu Deus, eu não sei o que eu faço. Eu abro a Bíblia, Deus me dá uma resposta, eu falo, misericórdia, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, obrigada. E aí você, é uma relação, é uma relação. A gente tem que entender que Deus é um relacionamento. Deus não é um gênio da lâmpada que você fala assim, ai, Deus, eu quero mais dinheiro. E aí? Não é isso, sabe? Deus é uma relação, é você e ele quer conversar com você. Então você fala e depois você escuta. E a gente às vezes tem dificuldade de escutar Deus falar, literalmente. Às vezes a gente consegue, mas às vezes não consegue. E quando você não consegue escutar, tipo Deus falando com você lê, porque tá aqui as cartas que ele fez pra você. É só ler. Ah, Deus não me responde. Você já leu a Bíblia? Ele tá respondendo aqui. Muitas das suas perguntas estão aqui para ser respondidas. Então, leia a Bíblia, tá? Se tem alguma coisa que eu vou insistir, vocês vão escutar falar muito, não só hoje, mas durante todos os nossos próximas ministrações, é sobre ler a Bíblia, porque é ela que vai te garantir sua salvação, que você tenha um conhecimento certo sobre a sua salvação, sobre as coisas, e principalmente saber onde você tá, com quem você tá, se as pessoas que estão ali à sua volta também estão direcionadas à Bíblia, porque é isso. Hoje em dia, a Bíblia ela é interpretada de várias formas diferentes, e algumas interpretações tá ok, mas tem interpretação que tá completamente confusa e errada, e a gente precisa saber, tá? Então, lá em João, capítulo 8, 31 e 32. Se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas pessoas me procuram, procurando libertação, procurando conhecer mais, procurando revelação, procurando dom espiritual. Lê Bíblia, gente. Lê a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, corrigir e instruir. Outra coisa, sempre que você vê alguém falando que você não precisa ler a Bíblia, que, não, tá, é assim mesmo, é isso mesmo, desconfie, tá? Lá em Atos dos Apóstolos, igreja primitiva, foi quando Jesus tinha acabado de ressuscitar, tava todo mundo naquela coisa do Espírito Santo. No capítulo 17, versículo 11, os bereanos examinavam diariamente as escrituras para verificar se o que Paulo ensinava era verdadeiro. Vocês têm noção? Paulo foi um apóstolo. Paulo estava lá, discípulo de Jesus, tá? E aí, os caras sempre que Paulo ia pregar, eles pegavam e falavam, deixa eu ver se o que esse Paulo aqui tá dizendo é verdade. Entendi. Então, por que a gente acha que 2000 anos depois a gente não tem que fazer a mesma coisa? Por que a gente acha que em 2026, 2027, 2028, a gente tem que fazer diferente? A gente tem que só escutar o que as pessoas estão falando sobre Deus e tampar os ouvidos e falar, isso mesmo, Quer dizer, não é, você precisa verificar nas escrituras para ver se o que está sendo pregado para você é verdadeiro ou não. Senão você pode estar sendo manipulado aí pro inferno e não tá sabendo, tá? Em 2 Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, 18, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia é isso. A Bíblia é nosso gabarito, é nossa régua. E assim, qualquer pessoa pode vir com achismos e criar algo contrário à Bíblia. Mas quando você tem um conhecimento da Bíblia, você sabe que aquilo ali é ou não de Deus. Basicamente, essa é a lógica. Quer ver? Vamos dar um exemplo agora. Essa parte vai ser uma parte divertida. Vamos imaginar. Imagina aqui comigo, tá? Que aí existe uma pessoa. E essa pessoa resolveu criar uma nova religião. Tá bom? E aí, essa pessoa vai criar essa religião falando do evangelho, porque é chique falar do evangelho, né? O evangelho é famoso, então vamos falar. A pessoa falou, vamos usar o evangelho como base da nova religião. E aí, o fundador do luanismo, que o nome da religião vai ser luanismo, tá? Ele percebeu que a lua nova, ela é mencionada em vários textos na Bíblia. Tá lá em Números, capítulo 10, versículo 10. Tá em Salmos, capítulo 81, versículo 3. Tem em Isaías, capítulo 63, versículo 23. Todos falando ali sobre uma tal da lua nova, de umas coisas que acontecem na lua nova. E aí essa pessoa, o fundador do luanismo, falou que a lua vai ser o centro da adoração da religião dele, luanismo, tá bom? A lua como grande intercessora. Então, ele vê, assim, a lua como algo muito importante, porque foi mencionada na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, então, a lua foi criada por Deus, então agora o luanismo é a nova religião, tá?
A lua ela é chamada de rainha do céu noturno. Aí os seus fiéis começam a dirigir orações para a lua. Aí todos os dias os fiéis eles têm que acordar, faz parte do ritual da nova religião, o luanismo. Lua linda, majestosa lua, ilumina meu caminho, ó lua, lua cheia, rogai pela minha noite. E aí eles têm que repetir isso 53 vezes. Tá certo? 53 vezes eles têm que responder isso todos os dias que eles acordam. Faz parte dos rituais da nova religião luanismo, tá? Aí, como a lua é uma criação de Deus, tá lá em Gênesis capítulo 1, versículo 16, porque a lua foi criada por Deus lá em Gênesis, olha a importância de lua. Todo mundo tem que ter uma imagem, uma estátua da lua crescente na casa, tá? E quando elas entram na casa pra fazer qualquer coisa, tem que dar um beijo na lua crescente, tá certo? Porque aí agora, dentro do luanismo, da religião do luanismo, tem que chegar, acender vela pra lua e pegar na lua crescente e beijar na lua crescente, tá? Importante também, todo mundo que é fiel da religião luanismo tem que andar com uma luazinha pendurada no pescoço, tá bom? Quando é lua cheia, eles têm que colocar a água pra lua abençoar a água, e aí eles têm que tomar a água da lua, tá? E aí, tem a grande festa da lua e só é salvo quem participa da grande festa da lua, tá certo? Então vocês percebem que se a gente não tem conhecimento da Bíblia, a gente escuta esse tipo de coisa e a gente não percebe que existe uma série de coisas que foram feitas ali que são antibíblicas. Então, se você não tem acesso à Bíblia, se você não lê a Bíblia, qualquer pessoa pode vir com uma ideia mirabolante e falar coisas e criar doutrinas que são contrárias à fé cristã, à Bíblia, à palavra de Deus, tá? Então, vamos supor aqui, vamos fazer uma análise do luanismo, tá bom? O foco da devoção. Luanismo fala que pra lua tem que receber homenagens, orações. Só que na Bíblia, somente Deus deve ser adorado. Isso está em Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 5, e em Mateus capítulo 4, versículo 10. Consequentemente, luanismo é antibíblico. Por mais que diga que está usando a Bíblia como referência, é antibíblico, porque tem um princípio que está na Bíblia que é apenas Deus deve ser adorado e está adorando a lua, tá? Vamos continuar. Lembrando que o luanismo, gente, é um exemplo, uma parábola aqui para vocês entenderem por que é tão importante estudar a Bíblia e entender a Bíblia. Oração à lua. Na Bíblia, segundo a Bíblia, a oração deve ser dirigida somente a Deus e em nome de Jesus. Isso tá lá em João, capítulo 16, versículo 23. Tá lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Mas no luanismo, os fiéis dirigem pedidos à lua para que ela ilumine e seus caminhos e interceda por eles. Tá? Mais um ponto onde o luanismo é um absurdamente antibíblico. Consequentemente, anti-palavra de Deus. Repetição de orações. Então, lá no luanismo, que a gente acabou de estudar, linda lua, majestosa lua, ilumina meu caminho, eles repetem isso dezenas de vezes durante o dia, porque eles acreditam que a quantidade de repetições aumenta a sua eficácia. Só que a Bíblia, na Bíblia, Jesus, não foi nem um apóstolo, nem um discípulo, nem um profeta, Jesus falou: e orando, não useis de vãs repetições. Está escrito em Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. Consequentemente, ficar falando a mesma coisa várias e várias vezes é antibíblico. O luanismo, mais uma vez, não passou no gabarito da Bíblia, tá? Objetos considerados espiritualmente poderosos. Então, o luanismo, a religião que a gente acabou de ver que poderia ser inventada se a pessoa, né, tivesse ali tendo um delírio, água lunar, que são considerados uma coisa, né, uma coisa de Deus, a medalha da lua crescente também é antibíblico. Por quê? Lá na Bíblia, no profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 5 e 7, a confiança deve estar em Deus e não em objetos, tá bom? Então, assim, eu usei aqui a ideia do luanismo, para vocês entenderem por que a gente precisa conhecer da Bíblia. Porque a partir da Bíblia a gente consegue identificar se determinadas doutrinas, práticas que existem atualmente em religiões. E aqui nós não vamos proteger e passar pano para ninguém. A gente vai falar um pouco do espiritismo, a gente vai falar um pouco do catolicismo, a gente vai falar um pouco de um novo curso em milagres. E a gente vai falar um pouco também de igrejas que falam que são evangélicas, porém tem comportamentos, tem doutrinas antibíblicas. A gente vai falar sobre tudo isso hoje. Lembrando que o objetivo é esclarecimento e não julgamento. Cada um faz o que quer, mas a gente vai esclarecer à luz da Bíblia essas coisas, tá? E eu trouxe aqui o luanismo para vocês entenderem que é isso. Você não pode falar, a gente segue a Bíblia, mas a gente segue pedaços da Bíblia.
E aí toda a tradição que a gente escreveu depois, possível, sobre a Bíblia, ela tem mais poder do que a Bíblia, que é a palavra de Deus. Porque a própria Bíblia diz que a Bíblia não pode ser alterada, e que a Bíblia é suficiente, e que a Bíblia é a palavra de Deus, e apenas a Bíblia é a palavra de Deus. Isso não significa que depois, posteriormente à Bíblia, outros livros não possam ser escritos, profetas não possam escrever livros. Mas se esses livros não estiverem tendo como métrica, como gabarito a Bíblia, é antibíblico, é antipalavra de Deus. Entendeu? Então, vamos lá. As pessoas, elas podem gostar de outras religiões por vários motivos e cada um segue a religião que quer, mas a gente tem que entender por que algumas coisas não fazem sentido, tá? Então, eu trouxe aqui esses exemplos dessas religiões porque foram religiões das quais eu já passei. Então, eu falo também com propriedade porque eu vivi. E foi quando eu comecei a estudar a Bíblia e fiquei que não... Peraí, é Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Evangelho não fala essas coisas. Então, a gente vai entrar aqui primeiro no Espiritismo, que a primeira distinção muito diferente entre o que a Bíblia diz e o que a doutrina espírita diz sobre Jesus já está completamente uma oposta da outra. Porque na Bíblia, Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado e único Salvador da humanidade. Isso está lá em João, capítulo 1, versículo 1. Está em João, capítulo 14, versículo 6. Enquanto no Espiritismo, Jesus é considerado o espírito mais evoluído que passou pela Terra, um modelo moral perfeito, mas não Deus encarnado. Então, como é que uma religião vai usar a Bíblia se ela é contra o que está escrito na Bíblia? Ela só usa a parte que convém para ela. Não dá. A salvação. Segundo a Bíblia, a salvação ela é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Isso está lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 8 e 9, tá? Enquanto no Espiritismo, a gente tem uma evolução espiritual que acontece ao longo de várias existências, que é a reencarnação, que eles acreditam, por meio do aperfeiçoamento moral e da lei da causa e efeito. Isso não é bíblico, gente. Isso não é bíblico, tá? Reencarnação. Bíblia, a pessoa vive uma única vez, morre e depois enfrenta o juízo. Hebreus, capítulo 9, 27. E aí, enquanto o Espiritismo pensa, a reencarnação é uma doutrina central, vista como necessária para a evolução do espírito, e eles usam alguns versículos para justificar essa reencarnação, principalmente um que fala que o espírito do profeta Elias caiu sobre João Batista, quando na verdade a ideia é que a unção que existia no profeta Elias também estava sobre João Batista. Não que João Batista era Elias reencarnado, tá? Mas eles usam isso como uma forma de tentar justificar, sendo que diversas vezes a Bíblia deixa claro que a pessoa tem uma única vida e depois que morre ela vai enfrentar o juízo e acabou. Então isso também é antibíblico. Reencarnação não é bíblico, não está na Bíblia, não está na palavra de Deus. Deus não fala isso, então não tem. Comunicação com os mortos. A Bíblia inteira. Não uma vez, não duas vezes, muitas vezes. Porque essa foi uma das coisas que eu mais estudei, porque antigamente eu me comunicava com os mortos, ou melhor, com os demônios, mas enfim. Não é bíblico, tá? A Bíblia, a consulta aos mortos e práticas de mediunidade são proibidas. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 12. Depois tem Isaías, no capítulo 8 e no versículo 19. Depois tem outras passagens também, mas enfim, vamos focar, vamos resumir um pouco para não ficar muito longo, né? Que a gente já tá com 40 minutos. Aí a gente tem aqui que o Espiritismo ele vê a comunicação entre encarnados e desencarnados é considerada possível e útil para o aprendizado e consolo, tá? Então, assim, não é bíblico isso não tá na Bíblia. A natureza do pecado. Então, na Bíblia, segundo a Bíblia, o pecado é uma rebelião contra Deus e só pode ser perdoado através de Cristo. O pecado só pode ser perdoado através de Cristo. Apenas. Isso está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, e também em 1 João, capítulo 1, versículo 9. E enquanto no Espiritismo a gente tem que o erro é visto principalmente como consequência da ignorância e do estágio evolutivo do espírito, sendo corrigido pelo processo moral e não por Cristo. Então, mais uma vez, nós temos aí uma série de questões que não estão de acordo, tá? E a autoridade da revelação, segundo a Bíblia, as escrituras são a revelação inspirada de Deus, também, 2 Timóteo, capítulo 3 e 16. E enquanto no Espiritismo, eles consideram válidos
vários ensinamentos recebidos por espíritos e organizados por Allan Kardec, como a obra O Livro dos Espíritos. Então, o espiritismo é uma religião, acho que as pessoas têm totalmente liberdade de acessar e viver, só que não é biblicamente, não é bíblico, tudo que tá lá, por mais que eles usem o evangelho, não é bíblico, não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com Jesus Cristo, consequentemente, não faz sentido acompanhar esse tipo de doutrina, pelo menos não pra mim e não pra gente, mas, enfim. Esclarecido o espiritismo, agora a gente vai entrar um pouco no catolicismo, tá? O catolicismo, ele também tem origem no evangelho, eles também são considerados cristãos, mas a maior dificuldade, né? Não, nem se fala de dificuldade, mas o maior conflito do catolicismo com o protestantismo e tal, essa divisão entre os cristãos é o que acontece. Existiu a Bíblia, os textos da Bíblia, e depois isso foi tomando outros direcionamentos. Então, pessoas foram criando tradições cristãs, tradições em cima. O que eu particularmente não acredito que seja um problema criar tradições cristãs, desde que essas tradições cristãs estejam compatíveis com o gabarito, que é a Bíblia. Então, se você começa a criar tradições cristãs que são incompatíveis com o que está escrito com a Bíblia, nós temos um problema. Porque você está dizendo que você usa a Bíblia como origem, que Cristo, que Deus é o seu único salvador, porém, todavia, existe uma criação de doutrina, de coisas que não são bíblicas. E aí, tem toda essa questão da interpretação. Então, o catolicismo, ele também apresenta uma série de questões que são antibíblicas. Então, começa com a questão da autoridade da igreja e da tradição. Segundo a Bíblia, e a Bíblia apenas, a escritura é a autoridade suprema para a fé e para a prática. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Já no catolicismo, ele ensina que a revelação é transmitida pela escritura e pela tradição. Ambas são interpretadas pelo magistério da igreja. Então, por que o catolicismo é tão diferente de outras igrejas cristãs? Porque eles têm um monte de livros que são da tradição cristã, que eles acreditam, e eles usam isso como se também fizesse parte, era como se fosse uma continuação da Bíblia, entendeu? Só que o problema maior é que muito dessa sagrada tradição que eles utilizam tem ensinamentos contrários à Bíblia. Um deles é sobre o Papa. Então, Cristo é o único cabeça da igreja. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 22 e versículo 23, em Colossenses capítulo 1, versículo 18. E não tem texto nenhum que institua um sucessor universal de Pedro com a autoridade atribuída ao Papa, tá? Enquanto isso, no catolicismo, eles já compreendem que Jesus conferiu a Pedro uma autoridade especial e que, por conta disso, Pedro é o primeiro Papa e aí saiu arrastando. Mas isso aí foi uma interpretação que eles criaram ali, uma coisa que eles pensaram sobre isso e falaram, vamos lá então, vai ser isso, entendeu? Só que não é bíblico. Não é bíblico, galera. Não é. Aí a gente tem a questão da Maria, mãe de Jesus, e dos outros santos. Segundo a Bíblia, lembrando, Bíblia, gente, não tô falando da tradição católica. Tô falando da Bíblia, tá? Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, tá na Bíblia, tá? E a oração deve ser dirigida apenas a Deus. Já no catolicismo, eles ensinam que os santos e Maria podem interceder pelos fiéis. Só que não pode, porque segundo a Bíblia, não é segundo a Bárbara, não é o que a Bárbara acha, não é o que a Bárbara acha, é o que está escrito na Bíblia. Não pode, só Jesus pode, tá? Imagens religiosas, então a Bíblia, novamente, várias vezes tem lá, em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5, proíbe fazer imagens para culto e adoração. Não só isso, tem diversas histórias na Bíblia, onde Israel caiu justamente por começar a adorar uma imagem, um boi, um bicho, sabe? Então, assim, não dá. Outras situações também, Nabucodonosor fez lá Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se ajoelhar em uma imagem. Então, assim, na Bíblia, tem diversas histórias onde se dobrar a uma imagem é visto como pecado. A uma estátua, a um negócio de barro, de ouro, não importa. É uma estátua, você ajoelhou, deu carga espiritual para aquilo, está pecando. Já na Igreja Católica, eles falam lá que a veneração das imagens e que essa é uma forma de respeito, ou como se fosse ter uma fotografia de alguém na sua casa, mas ninguém pega uma fotografia de alguém e fica ajoelhando e beijando e pedindo coisas para fotografia. Mas enfim, novamente, imagens é antibíblico, não está na Bíblia, tá bom? Purgatório.
Novamente, mais uma coisa. Segundo a Bíblia, após a morte vem o juízo. Isso está em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E o sacrifício de Cristo é suficiente para purificar completamente o crente, quem crê em Cristo. Enquanto no catolicismo fala que algumas pessoas vão ter que passar um tempo de purificação lá, entendeu? No purgatório. Mas isso não é bíblico, tá bom? E repetições de orações, que a gente até citou ali em cima no exemplo da luanismo, que é lá em Mateus capítulo 6, versículo 7 e 8, Jesus ensinou: e orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque isso é uma prática pagã, tá? Ele fala, a oração tem que ser sincera. Tem que ser sincera, tem que ser baseada em uma relação com Deus, porque a oração é você falar com Deus. Então, se eu tô falando com Deus, eu não preciso ficar repetindo, Senhor me ouve, Senhor me ouve, Senhor me ouve, Senhor, 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 Senhor. Não faz sentido, você tá conversando com Deus. Não é pra você ficar ali repetindo algo sem nenhum tipo de conexão, entendeu? Mas no catolicismo, uma prática extremamente comum, aliás, é o rosário, né, e tudo mais. Então, assim, também é antibíblico, porque Jesus falou que a gente não tem que ficar usando vãs repetições, como os pagãos. Tá bom? Isso aqui, catolicismo. Agora a gente vai pro próximo, que vai ser um curso em milagres. Eu não sei se aqui vocês conhecem muito do curso em milagres, mas basicamente o curso em milagres é um livro que, segundo o pessoal que acredita nisso, foi canalizado por uma mulher, uma psicóloga, e tem como ideia também as palavras de Jesus, o Espírito Santo. Então menciona Cristo, menciona esse monte de coisa, porém, todavia, também é antibíblico. Consequentemente, não é de Deus. Que quais são as principais diferenças de um curso em milagre, tá bom? Segundo a Bíblia, Jesus é o Filho de Deus, Deus encarnado, que morreu pelos pecados da humanidade e ressuscitou. Novamente, está lá em João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 17, e 1 Coríntios, do capítulo 15, no versículo 3 e 4, tá? Enquanto isso, em um curso em milagres, Jesus aparece como um mestre espiritual que transmite ensinamentos para o despertar da consciência. Toda essa espiritualidade de nova era é muito baseada em um curso em milagres. A morte da cruz não é tratada como um sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Então, aqui também a gente tem uma diferença, mostrando que não é bíblico. Um curso em milagres é antibíblico, não está de acordo com a Bíblia. Tá? O conceito de pecado. Segundo a Bíblia, o pecado é uma realidade que separa o ser humano de Deus. Isso está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, Isaías, capítulo 59, versículo 2. Enquanto num curso em pecados, a gente tem o quê? Um curso em pecados, misericórdia. Um curso em milagres, mas é pecado, né? Mas enfim, um curso em milagres, o pecado é visto como uma ilusão ou erro de percepção e não como uma culpa real diante de Deus, tá? Mais uma outra coisa aqui diferente. Quem é Deus? Segundo a Bíblia, Deus é santo, justo, amoroso, julga o pecado e oferece perdão em Cristo. Enquanto em um curso em milagres a gente tem que Deus é representado de uma forma mais compatível com essa coisa de que Deus é o todo, da nova era, onde a separação entre Deus e o homem é apenas aparente, tá bom? Então, assim, o curso em milagres, ele é tipo a base de tudo aquilo que eles acreditam relacionado a Cristo, mas eles não querem seguir a Bíblia, porque se eles seguirem a Bíblia, realmente é Deus. E o curso em milagres é a versão deles do que eles acreditam que é Jesus Cristo, tá? Então, um curso em milagres também é antibíblico, não é de Deus. Não está de acordo com a palavra de Deus, tá bom? E agora a gente vai entrar na parte mais polêmica, porque aí vocês falam, nossa, Bárbara, você vai passar pano para as igrejas evangélicas que fazem coisas antibíblicas também? Não, eu não posso, se eu passar pano, Deus me cobra depois. E o que acontece? Apesar de muitas igrejas, a igreja católica, né, se dividiu, teve a igreja protestante, porque a igreja católica foi lá, começou a aderir a esse monte de tradição cristã, que é antibíblico, que a gente já viu aqui, os versículos e tudo mais. A igreja protestante se desvinculou justamente por ver que tinha muita coisa ali que era antibíblico, só que a igreja protestante começou a fazer coisas antibíblicas também, meus irmãos. E a gente precisa, por que a gente precisa estudar a Bíblia? Porque quando a gente vai para uma igreja, a gente tem que estar desperto e falar, isso aqui é de Deus mesmo, porque realmente está na Bíblia isso aí. Não, isso aqui não é, porque isso aqui não está na Bíblia, isso aqui está errado, isso aqui não é bom. E esse discernimento não é só de um lugar de julgamento, mas é um lugar de você evitar ter brecha espiritual na sua vida. Porque quando a gente vê o que está escrito na Bíblia,
São direcionamentos espirituais. É uma forma da gente se proteger espiritualmente contra todo tipo de levante do inimigo. Qualquer coisa demoníaca na nossa vida. E pra quem tem discernimento espiritual, você sabe que quando você abre uma brecha, o bicho entra, o capiroto vai entrar. Então, é importante a gente entender isso. Então, vamos entender um pouco de quais são as práticas que igrejas protestantes, evangélicas, têm que são antibíblicas e que precisam ser banidas, que precisam ser excluídas, porque é errado, não tá na Bíblia, não tem que ter, tá? Então, um dos primeiros e o mais polêmico, que as pessoas mais gostam de falar, aliás, é sobre o evangelho da prosperidade. Então, Jesus e os apóstolos, eles ensinam sobre contentamento, generosidade e sobre sofrer, disposição para sofrer por Cristo, tá? Isso tá lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 21, tá lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 13, tá lá em Timóteo, capítulo 6, versículo 6 e 10, do 6 ao 10, e é isso. Isso é cristianismo, tá, gente? Alguns grupos evangélicos, algumas pessoas, ensinam que a fé, então se você tiver fé, você vai ficar muito rico, você vai ter sucesso financeiro, saúde, como se isso fosse um direito seu. Como se a partir de agora me converti e vou ser milionária. Vou fazer esse propósito aqui e vou ficar rica. Então, não é bem assim. Isso é antibíblico. Isso é completamente antibíblico. Porque em nenhum momento Jesus falou, siga-me e ficará milionário. Entendeu? Em momento nenhum Jesus disse uma coisa dessa. Então a gente precisa ter discernimento quando a gente tá indo num lugar que fica só falando sobre essas coisas, como se isso fosse uma coisa importante da vida, e não tem uma pregação sobre arrependimento, não tem uma pregação sobre misericórdia, sobre graça, sobre generosidade com as pessoas, só sobre isso, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer dinheiro, você vai ter prosperidade, porque tá chegando a mão, e vai ser um momento de prosperidade, a nuvenzinha vai crescer e você vai ficar muito rico. Então, assim, observem, prestem atenção. Comercialização da fé. Os dons de Deus não podem ser comprados ou vendidos. Atos, capítulo 8, versículo 18 ao 20. E depois, sobre comercialização dentro dos templos. Jesus expulsou os vendedores do templo. Tá lá em João, do capítulo 2, do versículo 13 ao 17. Não dá para misturar templo, igreja com comércio. Nem vender dom do Espírito Santo, nem vender nada dentro da igreja. Igreja é lugar de oração. A casa do meu pai é oração. Jesus falou, ninguém pensou, ninguém interpretou. Não foi um apóstolo, não foi um discípulo, não foi um profeta. Foi Cristo que disse isso. Tá? Essas são as palavras. Não faça da casa do meu pai uma casa de comércio. Não é para ter venda dentro da casa de Deus. Bah, mas tem muitas igrejas que vende, que tem lojinha, que vende livro, que vende camiseta, que vende comida. Não pode. Olha, segundo a palavra de Deus, não pode. E a gente precisa, já que a gente precisa usar alguma coisa como régua moral, como gabarito do que é certo e que é errado, e a gente não usa a palavra de Deus, então tem que ser pra valer pra tudo. Não dá pra vocês falarem pra mim, então vamos fazer pra uma coisa, mas não vamos fazer pra outra. Não, ou faz pra tudo ou não faz pra nada. Ou é ou não é. Deus convida a gente pra ser frio ou quente. Morno não dá. Então, se existe tanta clareza nas palavras de Jesus sobre não ter comércio dentro do templo, não tem que ter comércio dentro do templo. Não tem. Do outro lado da rua abre uma barraca, vende as coisas, cria uma loja externa, mas que não está vinculada ao nome, ao CNPJ da igreja, mas não faça dentro da igreja. Entendeu? Porque a Bíblia está dizendo isso e eu sempre vou seguir a Bíblia e vocês também têm que seguir a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, não é a palavra da Bárbara, não é a palavra do padre, não é a palavra do pastor, do profeta, do missionário, do seu pai, da sua mãe. É a palavra de Deus que está dizendo. Amém? Então, é importante isso. Enquanto alguns grupos evangélicos, como eu disse pra vocês, tem essas coisas de cantina, tem essas coisas de lojas, vendem campanhas, então, vamos fazer uma campanha não sei o que, aí vocês vão trazendo dinheiro aqui pra fazer a campanha, entendeu? Objetos que são supostamente ungidos, então vender óleo ungido, vender, Vocês estão entendendo, né, gente? Não dá pra vender. Promessas de bênção em troca de ofertas específicas. Vamos dar aqui 5.000 pra libertação de fulano. Dá aqui 100 reais pra você receber o Espírito Santo. Não, isso não pode ser errado, isso não tá certo, tá aqui, eu já mostrei pra vocês na Bíblia, tá lá em Atos capítulo 8, versículo 18 a 20, e depois em João, capítulo 2, versículo 13 e 17, não dá, tá? Não dá pra vocês
servirem a Mamon, que é o Deus pagão relacionado à prosperidade, e Deus ao mesmo tempo. Não é possível, não dá, tá bom? Não tô dizendo que comprar uma Bíblia é uma coisa errada, um CD gospel, uma camiseta que fala de Cristo, nada disso é errado. A questão é o local onde a venda acontece. A igreja tem que ser um lugar que, quando você pensa na igreja, eu tô indo lá pra orar. Eu não tô indo pra comer, eu não tô indo pra comprar uma camiseta, eu não tô indo... Não, você não tá. Você tá indo pra orar. A igreja é um lugar de oração, de louvor. Tudo que tem na igreja tem que ser disponível gratuitamente pras pessoas, tá? Ah, mas onde é que vai vender essas coisas? Então, faz uma loja externa com outro nome desvinculado da igreja, com outro CNPJ. E ali é a loja de artigos gospel. Ali é a cantina, que tem abre um restaurante do outro lado da rua. Lá é o lugar da pessoa comer. Mas tem que desvincular, porque as pessoas vão pra igreja pra receber, não é pra deixar nada. E tudo que elas deixam na igreja tem que ser fonte de generosidade. Então, tudo que eu oferto, tudo que eu dizimo, dízimo é seguindo a palavra e oferta é generosidade. Eu não vou lá pra comer, eu não vou lá pra pagar. Não, tem que ter essa divisão, irmãos. Tem que ter, senão abre brecha espiritual pra corrupção, pra coisas erradas. E a gente não quer isso, tá? Falsas profecias. Isso é muito comum. Dentro da igreja católica, na parte carismática, também tem isso. Mas na igreja evangélica isso é muito comum hoje. Tem gente que vai pra igreja pra receber profecia, quer saber onde é que tem um profeta pra revelar o que vai acontecer na minha vida. E aí você sai caçando profeta. Ah, naquela igreja tem um profeta, eu vou lá, o que ele vai ver sobre mim. Às vezes, porque eu posto conteúdo falando do meu questão de discernimento espiritual, chega uma galera e manda mensagem, eu quero uma palavra. Eu falo, gente, lê a Bíblia. Você quer uma palavra, você lê a Bíblia. Então, assim, não é assim que funciona o Espírito Santo quando se trata de revelação. E vocês precisam parar de procurar resposta em profeta. Procura na Bíblia, tá? Então, assim, na Bíblia, o profeta que fala em nome de Deus deve transmitir a verdade. E essa verdade tem que estar compatível com a Bíblia. E quando um profeta vai compartilhar alguma coisa, ele está sendo usado pelo Espírito Santo. Geralmente, vai ser para confirmar algo que já estava na sua mente. Algo que vai ser compatível com algo que o Espírito Santo já colocou em você. Tá bom? Enquanto algumas pessoas, elas fazem previsões e elas afirmam. E muitas vezes constrangem as pessoas que estão ali naquele lugar porque fazem profecias que não têm pé nem cabeça. Tá? Então, são coisas que não podem ser confirmadas. Então, assim, existe uma necessidade de um tato, de uma forma de... até mesmo de profetizar, onde você protege as pessoas que estão ali e você fala com a pessoa individual. Você não tem que chamar atenção pra você. Eu vou te revelar. Não, irmãos, não, isso não é bíblico, não, tá? Cultos centrados no líder. Idolatria aos pastores e líderes, como se eles fossem autoridades incontestáveis, tratando suas palavras como infalíveis. Isso é algo também muito comum. Essa idolatria que algumas comunidades cristãs criam com seus pastores, padres, pessoas que estão no processo de liderança. Isso não pode acontecer. Isso é antibíblico. Toda a glória pertence apenas a Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Tá? Isso não é bíblico, você ter o seu pastor como um Deus, como autoridade máxima na sua vida, o seu padre como autoridade máxima na sua vida. A palavra de Deus é o mais próximo à autoridade máxima da sua vida, porque é Deus que está falando. Agora, padre, pastor, missionário, profeta, ungido, não me interessa. A gente tem que dar honra pra eles, sim, agradecer, ser gratos, ouvir porque eles nos disciplinam. Mas se eles estão falando algo que é contrário ao que está na palavra de Deus, fique com a palavra de Deus, fique com a Bíblia, tá bom? Manipulação emocional. O evangelho deve ser anunciado com sinceridade e verdade. Isso está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 2, tá? Infelizmente, alguns grupos dentro do evangelho, dentro do movimento protestante, utilizam medo, culpa, pressão emocional para conseguir obter decisões, ofertas e fidelidade no ministério, tá bom? Isso, desde aquele momento da oferta que a galera às vezes senta lá e começa a falar que nós temos contas para pagar. Tá, a obra de Deus, Deus vai prover pela obra. Agora, você pressionar os irmãos para fazer algo, não é de Deus isso, irmão. Isso é antibíblico. Você não tem que botar pressão em ninguém. Você não tem que ficar criando ali um laço de culpa e de vergonha, porque Deus gosta de quem dá com alegria. Então, você tem que dar abertura para as pessoas darem com alegria. Se você precisa subir no altar, subir no púlpito e ficar chorando as pitangas, talvez você precise ajoelhar e conversar com Deus, porque se a obra é dele, ele vai prover. E não a sua pressão, constrangendo os irmãos, constrangendo famílias que muitas vezes vão na igreja e não tem nem o que comer,
como se agora a bênção para a pessoa receber, ela tem que dar uma oferta, tá? Então, isso são pontos muito importantes que a gente precisa trazer à tona para que pare de acontecer num lugar onde as pessoas têm que receber consolo e acolhimento. Não cobrança, porque cobrança já basta o mundo, né? E aí é isso, tá tendo dificuldade de sustentar o ministério, a igreja? Você pega e ajoelha, conversa com Deus, conversa com Jesus. Porque é dele a igreja, né? No final das contas, a obra não é de Deus, então Deus vai prover, tá? E outra coisa muito importante também que a gente vai colocar aqui à tona, e vamos finalizar por aqui, pra eu não ser cancelada e odiada por todos os grupos espirituais. Eu já sou odiada pelo povo do ocultismo, depois que eu me virei contra eles e falei, não, agora eu sigo Jesus, agora tô arranjando confusão com metade do resto do povo que é cristão. Mas enfim, Bíblia, eu e a Bíblia para sempre, porque a Bíblia me conecta com Deus e com Jesus. Jesus pregou que a gente tem que se arrepender, tá? Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, os apóstolos ensinaram a vida de santidade, de arrependimento, de transformação. Isso significa que Jesus nos recebe como a gente está? Recebe. Quando Jesus foi me encontrar, eu estava muito perdida, muito suja de lama, fazendo muita coisa de errado. Então, ele nos ama como a gente é. Mas uma vez que nós decidimos seguir o caminho de Deus, existe um processo de arrependimento e santificação. E se a igreja não está falando sobre isso, meu irmão, se você vai pra igreja e sai lá só com seu ego massageado, que Deus te ama, que Deus vai te abençoar, e nunca te falaram que aquilo que você está fazendo é errado, que aqueles pecados que você tem de estimação, que você faz é errado, que você tem que se arrepender por aquilo, essa igreja também não é bíblica. Tá? Porque a Bíblia, ela fala sobre arrependei-vos. Tem que ter arrependimento no seu processo com Cristo. Se não tem arrependimento, se não tem mudança de caráter, se não tem transformação, se você não morreu e Cristo vive em você, não é bíblico essa igreja aí. É só um lugar que você vai pra conversar com uma galera e pra se sentir melhorzinho e amado por Deus. Mas você não tá vivendo realmente a transformação que existe em Cristo. Não é de Deus essa vibe aí, não. Tá? É antibíblico também. Então, tem alguns grupos evangélicos, protestantes, que também enfatizam apenas as bênçãos, só fala de coisa boa, só fala que você vai ser abençoado, irmão. Não, pode, nem fala de pecado, finge que não tá vendo seu pecado. Isso, irmão, vai dar tudo certo. E não é assim que funciona, tá? Então, assim, sem passar mão na cabeça de ninguém, eu quis trazer essas coisas todas aqui. Porque é isso, a Bíblia tem que ser nossa métrica, a Bíblia tem que ser nosso gabarito, a Bíblia tem que ser o lugar onde a gente tem uma dúvida, busca na Bíblia. Pá, mas a Bíblia é grande, como é que eu vou achar? Como é que eu vou ver, assim, o pastor falou um negócio meio absurdo, o padre falou um negócio meio absurdo, uma amiga minha falou um negócio meio absurdo. Esses dias, deixa eu contar um caso pra vocês. Uma moça chegou pra mim falando que uma mulher da igreja falou pra ela consultar tarô. Aí, na hora que ela falou isso pra mim, eu falei, mas você sabe que tá lá que a gente não pode fazer essas coisas na Bíblia? Mas ela era da igreja e falou pra eu fazer. Eu falei, tá, mas você não foi consultar a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, não importa o que essa pessoa falou pra você. A palavra de Deus tem autoridade acima disso. E, então assim, alguém te falou alguma coisa estranha? Alguém disse pra você, tipo, nossa, faz tal coisa, e você falou, isso aqui tem muita coisa estranha nisso aqui. Irmão, joga no chat GPT, joga no Gemini, joga no Google. Fala assim, isso aqui tá na Bíblia? É sério, hoje a gente tem... Eu fico imaginando assim, há 100 anos atrás não tinha a tecnologia que a gente tem. A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem a nosso favor. Então, se alguém fala uma coisa absurda pra você, você vai pegar e você vai entrar na internet e vai colocar lá, tarô é de Deus? Tá na Bíblia? Tarô? Isso aqui que me falaram, que é meio absurdo, tá na Bíblia? Se não tiver na Bíblia, você já tem sua resposta. A Bíblia vai lá te indicar se é ou não é, tá? Então, a gente precisa ter discernimento sobre o que é bíblico e o que é antibíblico. E lembrar também que sim, existem profetas, existem pessoas que ali recebem o Espírito Santo e falam e escrevem, que eu não vou entrar aqui no detalhe de quem são esses profetas. Tem livros que são escritos através de uma inspiração divina, tá bom. Desde que não seja contrário ao que tá na Bíblia, tá tudo certo. Agora, se tá contrário ao que tá na Bíblia, não é de Deus, tá? Porque a Bíblia mesmo, a gente já entendeu hoje, nessa 1 hora que a gente tá juntos, a gente já vai ter que finalizar, aliás, porque a gente passou um pouco do horário, mas o ponto é, nessa 1 hora que nós estamos aqui juntos, nesta noite, nós já entendemos por que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós entendemos o que a Bíblia diz sobre a Bíblia, que é, a gente precisa usar só a Bíblia como régua e métrica para nossa
conexão com Cristo, para seguir a doutrina de Deus, tá? Então, a gente já entendeu isso. A gente já entendeu uma série de coisas que praticam hoje em diversas religiões, inclusive dentro da igreja evangélica, da igreja protestante, que também não estão na Bíblia, que é antibíblico, que a gente precisa corrigir a rota, porque não tá certo, tá? E a gente já entendeu que se não tiver na Bíblia, se não é de Deus, é de outra coisa que não é de Deus, tá? Então, a gente precisa buscar discernimento espiritual e usar as ferramentas que a gente tem nas nossas mãos hoje para conseguir auxiliar nesse processo de discernimento. Então, se você tiver dúvidas, você pega, lê a Bíblia. Se você tiver dúvidas e não conseguir encontrar na Bíblia sobre aquilo, você abre a internet, abre o chat GPT e fala: isso aqui é de Deus? Isso aqui tá na Bíblia? O que a Bíblia fala sobre isso? Mas o mais importante de tudo isso, buscar a Cristo, porque o Espírito Santo vai convencer você. O Espírito Santo que vai chegar pra você e vai falar: isso aí tá errado. Isso aí não é bom, isso aí não é meu, eu não tô nesse lugar, eu não tô nessas palavras, eu não tô nisso. É o Espírito Santo que te convence mais de tudo. Então a gente tem que buscar o Espírito Santo. E a gente busca através da Bíblia, tá? Então leiam a Bíblia, comecem a ler. Se você nunca leu, comece a ler um pouquinho, comece a ler pelo Novo Testamento, não pelo Velho. Tem diversos planos de estudo, tem um aplicativo chamado Bible, que tem planos de estudo para você ler a Bíblia em 90 dias no Novo Testamento. Depois tem um que você lê a Bíblia em 365 dias. Tem versões diferentes de Bíblias, então tem Bíblias com uma linguagem mais normal, né? Parece que é normal outra versão, mas mais fácil de compreensão. Então tem a versão fácil de ler, que é a que eu geralmente utilizo para os estudos do alinhamento interior, que é um lugar onde eu busco ter mais didática, né? Ser mais didática nas coisas que a gente fala. Mas também, depois, quando você começa a estudar, você quer entender a palavra da palavra, o que significa a palavra, porque a Bíblia é muito simbólica, muito da comunicação ali é feita de forma simbólica e você recebe e entende pelo Espírito Santo. Então, mas é um processo. A gente começa tomando um leitinho depois que a gente vai comer carne, como crianças. E na nossa caminhada espiritual é a mesma coisa. A gente começa ali, às vezes, lendo um versículo e meditando sobre um versículo. De repente, a gente começa a ler um capítulo. De repente, a gente lê a Bíblia inteira. Entendeu? De repente a gente comprar uma Bíblia específica do hebraico e do grego pra gente conseguir ler e saber o significado da palavra. Então é isso, tá? O importante é ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando com você. Não quero ver ninguém falando pra mim que tá orando e que Deus não tá respondendo a oração, porque a resposta da oração está aqui. Muitas páginas de resposta de oração. Só precisa pegar e ler. E deixar de preguiça. E sai da internet, sai do Instagram e vai ler a Bíblia. Tá certo, irmãos? Que bênção. Eu vou orar pela gente, porque por mim, por vocês, porque hoje foi um dia forte, né? E falar sobre Bíblia, principalmente falar sobre o que tá antibíblico em muitos lugares, é algo que traz bastante ataque espiritual. Então vamos fazer uma oração bem forte agora. E depois a gente vai finalizar, tá bom? Mas quem tiver dúvidas, a gente tem o Ministério Carvalho de Justiça, que é um espaço dedicado exclusivamente para o ensino gratuito da Bíblia, da Palavra de Deus, do Evangelho. Lá a gente tem um grupo onde vocês podem fazer perguntas, vocês podem participar. Eu vou colocar alguns materiais adicionais lá também. E lá vocês podem também conversar entre si, conhecer outras pessoas que também estão direcionadas a entender mais da espiritualidade a partir da Palavra de Deus, que é a Bíblia, de uma forma racional e emocional, que a gente também busca um encontro verdadeiro com Cristo através das nossas experiências. E lá, então, vocês conseguem ter acesso. O link tá aparecendo aí pra vocês na tela e também tá no link na minha bio, tá na descrição, quando esse vídeo for subir e ficar gravado no YouTube. Então, também vai estar na descrição, é só vocês acessarem e conhecer mais sobre o ministério, qual é o objetivo do ministério, que é realmente um ministério de ensino. Nós não temos pastores, nós não temos pastoras, eu não sou pastora. Eu realmente só recebi o chamado de Deus para falar sobre a palavra de Deus e estou aqui falando sobre a palavra de Deus, porque se eu não for obediente, depois Deus me pega. Então, vamos lá, vamos orar? Vamos orar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar lá no grupo, senão também no meu DM, e eu vou respondendo conforme da minha disponibilidade, tá bom? Então, vamos orar. Eu gosto muito de ter o consentimento da oração. Então, se você quer receber a oração, você curva a sua cabeça, você coloca a mão pra cima, só pra simbolizar que você tá ali disposto a orar e receber a oração que eu vou fazer por você agora, tá? Por nós, por todos nós. Também, antes de finalizar e começar a nossa oração, eu quero agradecer o Vitor por ter auxiliado hoje ao longo da ministração. Gratidão. Então, tá chegando pessoas para auxiliar nesse projeto.
nessa obra que não é minha, é de Deus, e são sempre pessoas são bem-vindas para auxiliar. Se você também tem vontade de ser voluntário e contribuir de alguma forma, também é só entrar lá no grupo no Telegram, que está no link na bio, Ministério Carvalhos de Justiça, e a gente vai cooperando, todos nós, para que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, tá? Então vamos lá. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Pai, você é soberano sobre todas as coisas, Senhor. Eu começo essa oração te agradecendo por essa noite, te agradecendo por cada uma das pessoas que passaram por aqui, que vão assistir essa gravação, que estão buscando conhecer mais de Ti, Senhor, através da Tua palavra. Querem saber qual é a verdade, Pai. Querem ter discernimento espiritual para saber onde você está e onde você não está, Senhor. Pai, nessa noite eu agradeço por cada uma dessas vidas, Pai. Eu peço que o Senhor os visite, Pai, através de sonhos, Senhor. Se comunica com cada uma delas, com cada um deles, Pai, para que eles possam conhecer mais de Ti. Para que eles possam, Senhor, conhecer a paz que excede todo entendimento que existe apenas em Cristo. Senhor, nessa noite, Pai, visita eles, Senhor. Cada um tem suas próprias necessidades, tem seus desafios, Senhor. Então, nesse momento, Jesus, trata o coração deles. Simboliza, Pai, sinaliza o que eles precisam mudar na vida deles para que eles possam ter suas orações atendidas, Senhor. Atende, Pai, fala com eles, Jesus. Conversa com eles através da Tua palavra, Deus. Nós precisamos mais de Ti. Eu intercedo por cada uma dessas vidas, Pai. Eu intercedo pela saúde, pela vida profissional, pela vida amorosa, pela saúde emocional, por toda a ansiedade, toda a depressão, Senhor, que cai por terra agora, Pai. Eu me arrependo, Senhor, eu me coloco aqui me arrependendo pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos pecados deles. Tem misericórdia, Pai, tem graça sobre a nossa vida, dá tempo para que nós possamos nos arrepender verdadeiramente e corrigir os nossos caminhos para que seja feita a Tua vontade na nossa vida e não a nossa, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Pai, visita cada um nessa noite, Pai. E nesse momento também eu aproveito, Senhor, para decretar agora que todo espírito maligno de engano, todo espírito demoníaco de engano, Pai, nesse momento cai por terra, é expulso no nome de Jesus, Senhor. Todo espírito de contenda, Pai, todo espírito de preguiça espiritual, nesse momento é expulso no nome de Jesus, Pai. Nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz, Pai. E nesse sangue nós estamos protegidos contra toda ameaça, contra toda seta maligna que tenta nos afastar de Ti, Senhor. Por isso, Pai, desperta, Senhor, em nós um espírito de coragem, de ousadia, para que nós possamos enfrentar o mal com o Teu auxílio, Jesus. Para que o Senhor possa ser o nosso Senhor, o nosso Mestre, que todo altar levantado de idolatria, seja relacionado a dinheiro, seja relacionado a amor, a relacionamentos, caia por terra agora, Senhor, porque só você, Jesus, só você, Deus, é o nosso Deus e é o único digno de louvor, de adoração e digno da nossa oração, Senhor. Nessa noite eu continuo agradecendo a Ti, pedindo que você também cubra essas pessoas com Teu Espírito Santo, Senhor. Faça com que eles tenham experiências sobrenaturais e inquestionáveis de que a Sua mão está sobre a vida deles e delas, Pai, nessa noite, Pai. Faz, Senhor, visita cada um desses lares, protege o caminho dessas pessoas, Senhor, para que eles possam, Senhor, caminhar junto contigo, para que eles tenham a oportunidade da salvação, para que eles possam ter uma experiência verdadeira contigo, Jesus. Aviva, Pai, transforma, Senhor, preenche, Senhor, eles com a tua unção, com o Teu óleo, Jesus. Direciona eles nas dificuldades do dia a dia, Pai, dá sabedoria para que eles possam lidar com os desafios que têm surgido, Senhor. Protege eles, Pai, faz segundo a Tua vontade, Senhor. Então, nessa noite eu agradeço, Jesus, e peço que o Senhor continue operando através desse ministério. Eu estou aqui, Pai, servindo com obediência ao Seu chamado, Jesus. O Senhor conhece o meu coração e o coração de cada uma das pessoas que também estão servindo aqui a esse propósito, Jesus. Então eu peço que o Senhor derrame a Tua proteção, derrame o Teu sangue sobre a nossa vida, para que nós possamos continuar com esse propósito totalmente focado em Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, que bom. Estou muito feliz. Eu amo quando eu oro com vocês. Eu não sei explicar. É isso, né? Quando eu oro, a gente, sabe, vocês também têm que orar. Vocês orem na casa de vocês, orem de dia, orem de noite. Façam aí também os propósitos de oração de vocês, porque Deus responde. Deus responde. Eu já recebi tanta resposta de oração só com a Bíblia. É surreal. Mas enfim. Vou finalizar que a gente já passou um pouquinho do horário, tá bom? Mas temos ministrações do ministério
toda terça-feira às 19 horas, tá? Toda terça-feira às 19 horas aqui no Instagram nós temos ministração do Ministério Carvalhos de Justiça. E todo mundo é bem-vindo, tudo gratuito, tudo pra honra e pra glória de Deus. E se você quiser mais informações, é só ir no link na bio, tem lá Ministério Carvalhos de Justiça, que tá tudo lá. E você também consegue ir lá entrar no grupo do Telegram, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Deixa eu mandar aqui um beijo pra todo mundo. Vitor, muito obrigada, que Deus te abençoe. Tchau pra você, pro Fábio, pro Fernando, pro Juninho, pra Mili, pro Elias, pra Elisete, pra Tatiana, pra Áurea, pra Vi, pra o André, pra Jennifer, pra Raquel, pra Paula, pro Fábio, pro Gustavo, pra Flávia, pro Luiz, pro Fátimo, pro Rubens, pra Costa, pro Félix, pra Miriam, pro Natan, pra Nicole, pra Marieli, pra Custódio. Bastante gente apareceu aqui hoje, hein? Pro Wellington. Enfim, pra Eliette, pra muita gente, todo mundo mais que bem-vindo, tá bom? Um beijo pra vocês, uma boa noite, até semana que vem. Tchau!